indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e a disputa por pautas de segurança acirram a tensão entre o governo e o Congresso Nacional. Vamos voltar a Brasília com o repórter Pedro Nascimento. Pedro, o clima tenso coloca em risco a votação de pautas importantes para o governo Lula a menos de um mês do início do recesso parlamentar. Exatamente, Kátia. A indicação de Jorge Messias ao STF, ela virou mais um ponto de atrito, entre o governo e o Congresso. E agora, com esse calendário apertado, os parlamentares, inclusive, já admitem que essa crise ela pode travar pautas essenciais para o Palácio do Planalto. E a gente está falando de um tempo apertadíssimo, A gente está a menos de um mês do início do recesso. Nos bastidores, o que tem sido dito aqui pelos integrantes do governo é que o clima é de alerta, A avaliação é de que essa tensão, ela não só cria um burburinho ali, de que Messias possa talvez não ser o nome aprovado, como ela também abre espaço para novas pautas-bomba, que são aquelas pautas em que o Congresso vota algo com impacto no orçamento do Palácio do Planalto, do orçamento do Executivo, mas sem muita preocupação com o orçamento dos próximos anos. Ao mesmo tempo, a gente também tem a ameaça à votação de temas que são do interesse do Executivo, e o principal deles é o próprio orçamento do ano de 2026, que a essa altura do campeonato já deveria estar sendo melhor debatido, já inclusive deveria ter uma data exata para ser votado, mas ainda não tem. O presidente Lula, ele ainda pretende conversar pessoalmente com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, na tentativa de pacificar esse ambiente antes da análise da indicação. O presidente ainda deve enviar a mensagem oficial, a indicação de Jorge Messias para o Senado para dar início, portanto, à sabatina. E aí, antes disso, é esperado que haja essa conversa. A gente estava falando do orçamento, Kátia, esse é o principal item da lista de pendências, Ele precisa ser aprovado até o dia 23 de dezembro. E como a gente está falando de um ano pré-eleitoral, interesse muito grande dos parlamentares em se votar o orçamento e assegurar, de fato, o fundo do valor especial de financiamento de campanha. O que é isso? O fundão, que, se repetir o valor dos últimos anos, deve ficar em 4,9 bilhões de reais. Esse é o valor destinado para os partidos que vão financiar campanhas aí dos seus candidatos. Para isso é preciso votar essa lei. Antes, para isso, do orçamento, ainda precisa votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que também não foi votada, ela que define as regras de gastos e os resultados fiscal esperado para o ano passado, e o governo tem muito interesse nisso porque busca uma margem de folga nessas contas, já que vai ter que compensar a perda de arrecadação após a ampliação da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Toda essa confusão tem afetado o dia a dia no Planalto, não só nas votações, mas a gente vê no próprio ambiente que está tensionado. A gente tem, por exemplo, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, cortando relações com o Jacques Wagner, que é líder do PT no Senado. Então a gente está tendo muitas desavenças, mas a expectativa é que parte dessas arestas possam ser aparadas nesta semana, já que para o próximo dia 10 a gente já tem marcada a sabatina de Jorge Messias. E, se mantiver esse clima, a gente pode ter, pela primeira vez na história, um ministro do STF rejeitado pelo Senado. De Brasília, Pedro Nascimento.